esse início de trabalho. Sou grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Palavras aos Convocados. Convocado é uma condição superior, espiritualmente, porque nós sabemos assim que o nosso trabalho é espiritual, é para a vida interior da pessoa, para a perspectiva dela. Um convocado espiritualmente é aquele que vai trabalhar de acordo com as leis que o Criador instituiu. Esse é o convocado. E ele tem que fazer um trabalho superior àqueles que fazem o mesmo trabalho. A superioridade do trabalho está na perfeição, está também na irradiação que ele colocou para fazer aquele trabalho. E essa irradiação é verdadeira, porque nós vamos observando assim, em tudo tem irradiação. O cachorro percebe a irradiação do dono, percebe a irradiação do visitante, e a irradiação ela é bem importante, porque é de conhecimento de todos que fizerem uma pesquisa, vai confirmar que o dono daquele cachorro, ele está voltando para a moradia e ele se encontra ainda a alguns quilômetros da moradia. O cachorro já anuncia que ele está voltando, que ele se encontra a uma determinada distância. Quando comentam com ele de como o cachorro ficou inquieto, ele fala, quando o cachorro começou, pelo tempo que ele gastou, ele estava a tantos quilômetros. Então, a vivificação daquilo que nós fazemos é física, é verdadeira. A finalidade de um convocado é trabalhar de acordo com a luz, fazer de acordo. E junto com esse fazer de acordo, ele tem que irradiar, ele tem que ser um reflexo, ele tem que tornar-se um ponto de referência, tornar-se um ponto de ancoragem da luz. Isso é físico. Porque a pessoa, quando precisa de um profissional que tenha uma referência boa sobre aquele profissional, as pessoas vão até aquele profissional. Na nossa vida diária é o mesmo procedimento. E nós temos que lembrarmos assim, que toda época nós recebemos as advertências, as exortações e recebemos também as instruções. E muitos acatam as exortações como amolação. Não é uma amolação, porque quando fala para uma criança que está fazendo determinada coisa, mais vezes está exortando aquela criança da gravidade daquilo que está sendo feito. Está dando àquela criança uma oportunidade para que ela perceba. Muitas vezes a gente ouve ou já ouviu falar que está amolando. Não está amolando. Nós tínhamos que ter um procedimento que não precisaríamos de sermos advertidos. Tem as advertências, não é só advertências profissionais. Naquela empresa, então, tem as advertências profissionais. Aquele funcionário não está enquadrando na harmonia que aquela empresa necessita. Espiritualmente é a mesma coisa. Sempre ouvimos falar do acontecimento do juízo. E quando a pessoa trabalha de acordo com a luz, o trabalho dela, a maneira dela, ela então tem vontade que a pessoa não passa por situações, porque quando passa-se pelo juízo, que a pessoa tem um susto ou tem um ferimento, ela fala que aquilo que ela passou, ela não quer para nenhuma pessoa, porque foi uma tormenta, foi muito sofrimento. Então ela tem vontade que as pessoas melhorem, sem terem que passar por sofrimento. Essa nobreza que nós passamos a ter, porque tivemos por ter tido uma elevação interna ou pelo sofrimento. Muitas pessoas também passam por sofrimento e não têm a transformação. Muitos falam assim que agora precisa de aproveitar a vida. E muitos outros falam assim que aquilo não vai acontecer mais. E nós sabemos assim que a repetição está repetindo, porque a pessoa não caiu dentro dela que ela precisa de ser mais cuidadosa, que ela tem que ter uma finalidade na sua vida.
Quando a pessoa não tem finalidade, se ela ainda tem uma oportunidade, ela então passa por situações. Se ela não tem oportunidade, entra naquela condição de sono eterno. Palavras aos convocados. Então nós sabemos assim que tem os convocados, quer dizer que tem espíritos mais evoluídos, que entram naquela condição de auxiliadores, que não são da categoria daqueles que acham assim que podem orientar qualquer pessoa. As orientações são sempre para aqueles que predispõem a tornarem-se um convocado ou serão convocados. E aqueles convocados que já em épocas anteriores, que se prontificaram, pediram para tornarem convocados, eles ainda são advertidos. E as advertências a gente sabe que é bem importante assim. Todos nós já passamos assim por experiências dessa maneira. Vai dar certo, não vai dar certo, precisa de fazer uma mudança. E se a pessoa insiste, não vai dar certo. Então tem mais consequências ainda. Quando a pessoa quer evoluir, ela tem que lembrar que ela tem que colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. E nós temos que sermos assim muito cuidadosos, porque nós temos facilidade de entrar no 8º mandamento, ficar perdendo tempo com uma fala com as pessoas e conversando falas que não têm nenhum aproveitamento. Então cada pessoa tem que lembrar assim, que a luz ela é firme e definida. Tanto é que tem um ensino de Jesus que ele fala que a nossa fala não pode passar nem do sim e nem do não. Essa referência está porque nós falamos uma coisa e pensamos outra. Falamos aquilo que nós não somos. Então, devido a isso, nós não irradiamos direito. Então, para que nós tenhamos a possibilidade de melhorarmos, nós temos que lembrarmos que a nossa fala tem que ser compacta até que tenhamos a capacidade de ter o sentimento junto com a nossa fala. Isso é físico, isso é verdadeiro. Um convocado é aquele que já, numa vida anterior, pediu para servir a luz. E é bem interessante, porque quando ele falha, ele machuca todos aqueles com quem ele relaciona. Porque ele muda o tom. E ele se julga importante. Só de mudar o tom, aqueles que conversam com ele já não têm mais interesse em conversar. Porque o tom, a gente sabe que ele machuca. E o tom é aquela condição muito importante assim, da pessoa que tem um comando e ela usa o tom no comando e aquele ato é executado. Falar aquilo que precisa de ser falado é uma compactação. E muitas vezes, num trabalho, numa reunião, eu sempre oriento para a pessoa escrever aquilo que ela precisa, escrever aquilo que ela vai falar. E depois ela tem que ler em voz alta para ver se está de acordo. Porque muitas vezes nós falamos e o outro não entende. A precisão no comando, a precisão da fala. E lembrar que quando a pessoa passa por uma transformação, ela tem vontade que todos os outros melhorem. Que quando a pessoa está descuidada, ela tem vontade que tenha manifestação na natureza para eliminar os outros, para que ela possa levar a sua vida mais tranquilamente. Então, quando fala-se que trabalha em ti mesmo, tem um ensino que fala ora e trabalha. O trabalhar é em nós mesmos, porque muitas pessoas falam assim que ela não se conhece. E muitos outros falam assim que ela tem medo dela. Que se ela liberar, ela então fica perigosa. Então o trabalhar em nós mesmos é tirar esta parte escura que existe dentro de nós. As tendências que nós trouxemos e as tendências que nós recebemos. E que muitas vezes nós encontramos numa condição sempre de estar ofendido.
Então é bem sério assim, porque nós não fizemos um trabalho de ir vendo como é que eu estou me apresentando, como é que eu sou visto. E depois eu julgo que eu me encontro numa condição de que me ofenderam. Se uma pessoa tem vontade de voltar para a pátria do Espírito, ela tem que fazer o trabalho de ter o conhecimento dos ensinos. Não é somente ter o conhecimento, porque a pessoa, quando ela estuda um manual de um funcionamento de uma máquina, por ela ter estudado o manual, não quer dizer que agora ela tem um conhecimento aprimorado daquela máquina. Para ela ter um conhecimento melhor daquela máquina, e nós sabemos assim que quem faz esses cursos normalmente pega uma máquina aberta, desmontada e que vai montando aquela máquina. E que ele vivencia. Por isso que quando fazem os cursos, tem um período de experiência. É justamente porque somente com o curso não deu à pessoa a capacidade de conhecer o funcionamento daquela máquina. Por nós nos encontrarmos estudando o livro Na Luz da Verdade, não quer dizer que nós evoluímos. Para nós evoluirmos, nós temos que trazer os ensinos para dentro de nós, sermos. Porque na empresa que cada um trabalha, fala-se que ele veste a camisa da empresa. E tem muitas empresas que dão a camisa, escrito o nome da empresa na camisa. Então aquele profissional usa aquela camisa, se ele tem dúvida, ainda está escrito que ele pertence àquela empresa, que aquela camisa foi a empresa que deu a ele. Isso é uma maneira para ver se ele fica impregnado com as funções que ele tem naquela empresa. Para a luz, nós não precisamos de rótulo externo, porque é de dentro. Aquela qualidade daquela pessoa que trabalha no fogão, cada um pode observar que todos os elementos que vão ser preparados para aquela refeição estão mortos em cima da pia. Se deixa mais um pouco, aquele legume estraga, se deixa mais um pouco, a carne fica cheirando. E aquele que vai trabalhar, ou aquela, tem uma irradiação que possibilita vivificar aquele alimento. É físico. As irradiações daquele vivificou aquele alimento. Então, para tornar-se um convocado, e para ser convocado, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter essa capacidade o dia todo. Todo instante do seu dia, ela tem que encontrar-se assim, qualificando, irradiando de acordo. Ficar impregnada com os ensinos, porque nós sabemos assim que as nossas irradiações, elas passam além do nosso corpo, que é o caso daquele cão que já percebeu que o seu dono está chegando a quilômetros de distância. E é bem interessante, porque muitos, percebendo isso, fazem a experiência exatamente do ponto onde o cachorro percebe. Depois ele comunicando com os que ficaram na moradia, então os da moradia comentam e ele fala o ponto em que ele se encontrava. E quando ele está chegando naquele ponto, então já é suficiente para o cachorro receber as irradiações. Mas tem muitas outras irradiações que percorrem a Terra toda, porque nós sabemos assim que quando acontece algo num país distante, uma ou outra pessoa fala que já pensou naquilo. Então, aquilo que aconteceu, uma pessoa pensou e ela se encontra muitos milhares de quilômetros daquele acontecimento. Então, acontece uma coisa bem importante, porque o jeito que a pessoa pensa, ela forma uma força. Para nós nos tornarmos convocados ou sermos convocados, nós temos que ter esta mesma força. Porque o Criador, confirmando assim anualmente, ele distribui a energia para a criação. E essa energia é física, porque nós vemos os frutos, a transformação da árvore. Então, ela tem aquela transformação que possibilita ela ter os frutos. Quer dizer que a nossa vida, ela é vivificada. E nós temos que aproveitarmos desta vivificação e usarmos direito,
para a nossa vida interna, para o nosso espírito. Utilizando dessa irradiação, nos tornarmos conscientes com as informações, com as instruções do livro Na Luz da Verdade, com as advertências. Isso é físico, porque nós temos que lembrarmos assim, que aquele tratador que orienta aqueles animais, ele dá para os animais o que os animais precisam, mas ele dá também o comando, as advertências. Porque ele precisa daqueles animais e aqueles animais não podem fazer o que eles pretenderem. Então ele dá para aqueles animais as orientações, o que eles podem. Então nós temos que lembrarmos que nós estamos sempre achando que nós somos importantes. É bem sério assim que nós julgamos que temos essa importância, mas se observarmos assim a grandeza da nossa terra, a grandeza de onde nós trabalhamos, a nossa importância é importante, porque ela forma uma engrenagem, mas é uma importância relativa. Somente a nossa presunção que é importante. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa diminui essa chamada importância para os outros e ela torna-se importante para ela, para o caminho dela. Nós temos que fazer um trabalho assim de observar a vida dos nossos tios, dos nossos pais, e observando assim que aqueles que achavam que os seus filhos eram importantes, eles ficaram só e sem saúde na velhice. Mas aqueles que foram dando as importâncias para os filhos, e esses filhos tendo uma correspondência de serem responsáveis, porque eles descendem deste. Então os filhos ficaram importantes, esse passou a ter uma condição interna de poder olhar mais para ele, de ter aquela capacidade de alinhar-se, isso é físico. Então ele continua sendo importante e o alinhar-se é com os ensinos, é com o livro Na Luz da Verdade e a maneira que a pessoa precisa de ter para ela mesma e observando que sempre existiu as transformações, sempre existiu as orientações sobre o juízo final. E quando a pessoa tem essa transformação dentro dela, ela vê assim que não precisa de ter a transformação física na Terra. Ela já passou por essa transformação. Ela se encontra muito cuidadosa, ela se encontra de uma maneira que ela vibra de acordo com as leis que o Criador instituiu. E nós vemos assim que para todas as pessoas sempre existe uma oportunidade. Oportunidade no relacionamento, oportunidade de um novo trabalho, oportunidade para que a pessoa tenha sempre a capacidade de ter dentro dela a perspectiva da sua vida. A elevação interna vai ampliando a capacidade de cada um que tem esta ampliação. E nós temos que lembrarmos assim, que dentro de nós existe uma complexidade. Fica bem fácil assim de ir observando quando a pessoa se encontra tranquila na sua moradia, se encontra em paz, depois de ter estudado o livro Na Luz da Verdade, ela vai no espelho e vê que o que ela está vendo não é o que os olhos veem. Então, aquilo que ela vê, os olhos, não é os olhos que veem. Então, essa coisa bem importante assim que tem o espírito de cada um de nós. O juízo também tem na parte espiritual. Se a pessoa não trabalhou de acordo com a luz, tem o juízo também para o espírito. Tem um ensino que fala assim, que morte eterna. E quando fala deixai os seus mortos enterrar os mortos, é uma condição interna dentro de nós não fazermos um trabalho de verificar aquilo que está morto dentro de nós. Então, os costumes, as maneiras, as acomodações. Porque o que tem muito em cada um de nós é uma acomodação. Não fazer um esforço para compreender direito os ensinos. Não ter um aprofundamento. Porque para todas as coisas na vida de fora de nós, aqueles que interessam, eles têm o aprofundamento.
E depois ele faz os relatos, faz as observações. E aqueles relatos e as observações servem para aqueles que têm interesse naquilo de fora. Mas o mais importante é ver as limitações que nós temos e como nós podemos conviver com essas limitações e não sermos pegos de surpresa, porque tem isso também. Se a pessoa descuidou, aquilo que está dentro dela manifesta de uma forma que depois ela fica amargurada. É só observar uma expressão usada erradamente, porque aquele que ouviu, ele não fica feliz, mas aquele que verbalizou, ele fica muito descontente com ele por um período muito longo. O descuido, ele vinga-se desta maneira. Então, o tempo que cada um tem e a maneira que cada um precisaria de ter é para ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. De ir observando se aquilo que ele está entendendo está correto. E normalmente nós fazemos uma observação com o nosso raciocínio, as nossas avaliações. Nós temos que aprender a fazer uma avaliação com o nosso espírito, de ir observando como é que nós podemos trazer uma maior participação do nosso espírito para a nossa vida diária. Porque aquele ou aquela que estava trabalhando no fogão, que possibilitou dar vida àqueles alimentos, foi o seu espírito, o jeito que o seu espírito atuou naqueles instantes, que foi que vivificou tudo aquilo. Então essa vivificação tem que vir para dentro de nós mais vezes, porque para fora nós sabemos usar muitas vezes no alimento, com o filho que se encontra ferido porque ele caiu, ele esfolou. Então nós sabemos usar essa vivificação nesses momentos, mas para nós, como é que torna-se mais presente no nosso dia a dia essa vivificação? Então, estudar o livro Na Luz da Verdade não é para as pessoas, é para aquele que estuda. Ele é que vai ter a transformação, ele é que vai ter o conhecimento para voltar para a pátria do Espírito. Nenhuma orientação do livro Na Luz da Verdade, nenhuma advertência, não é para a pessoa achar que ela pode ser diferente. Nós temos que lembrarmos, quando não compreendemos, é porque o conceito que temos daquilo que estamos estudando era um conceito errado. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando quando a pessoa tem um cachorro pequeno. O jeito que ela faz com o cachorro, aquele cachorro não obedece. Então ela vê assim que precisaria de ter um animal, mas também que tivesse um comando. Ela não tem a capacidade de desenvolver, então ela contrata um adestrador. O adestrador dá as orientações. Aquele animal passa a ter uma utilidade. Então o livro Na Luz da Verdade é para essa maneira, da pessoa como se ela estivesse contratando algo superior para ajudá-la no dia a dia. Tornar-se um convocado é esta condição, aceitar as limitações que nós temos, de conviver com essas limitações e ter a esperança de mudar o grau em que nós nos encontramos. A mudança de grau, nós sabemos assim que tem graus diferentes. Tem pessoas que têm muita habilidade de trabalhar com o centro motor, tem pessoas que têm mais resistência física de trabalhar com aqueles pesos, tem pessoas que têm uma maneira diferente de trabalhar com as crianças. Então, esse grau, para nós compreendermos direito os ensinos, então, desenvolver melhor essas capacidades que nós temos, não é agora a pessoa condicionar-se a melhorar, a melhora é de dentro, porque é aquela condição bem importante assim da pessoa ficar impregnada com aquilo que precisa. No caso daquela dona de casa, daquela veterana, ela ficou impregnada com o conhecimento daquela arte. E quando ela quer ter uma melhora de aprofundamento, ela conversa um pouco com aquela que tem essa melhora, e um pouco só já é suficiente para ela assimilar aquilo que ela estava pretendendo. Então, para a nossa vida diária, é o mesmo procedimento, a possibilidade de termos uma melhora.
Então, se a pessoa quiser tornar-se um convocado, encontrar-se de prontidão a serviço da luz, ela tem que ter o conhecimento dos ensinos, ela tem que irradiar a vida, porque na vivificação daqueles alimentos é a irradiação da vida que possibilitou, e que não está relacionado a ser um homem novo ou velho, nem uma mulher nova, nem uma mulher velha. Está relacionado à capacidade que a pessoa tem para irradiar. Também tem o nome de boa vontade, porque só de ter a boa vontade já fica melhor. Isso é físico. Então, o que nós temos que fazer é desenvolver essa capacidade interna de saber que se tem vontade de tornar-se um convocado, a pessoa tem que trazer para dentro dela os ensinos. E nós sabemos assim que primeiro a pessoa tem que ter o conhecimento, depois ela tem que ter a fé. Na nossa vida diária não podemos ter fé entorpecida. Não justifica a pessoa falar que tem fé se ela não tem o conhecimento. Então primeiro tem que ter o conhecimento, porque a pessoa tem que ter a base. Para todas as coisas na vida, a pessoa necessita de ter o conhecimento, para que ela possa irradiar de acordo. Porque muitas pessoas falam assim, que quando ela vai dar uma explicação, ela não sente segura. Mas a falta de segurança aí está relacionado a não ter o conhecimento. O aprofundamento, o ter o conhecimento é que nos possibilita aquela segurança que precisa de ter. Uma segurança é a vida toda. No caso de uma pequena escala, a gente vai vendo assim, naquele funcionário que não apresenta aquela segurança, ele também não sai daquele posto. Então a segurança é que possibilita também na vida diária a pessoa ir tendo conhecimento das funções diferentes que naquele setor vai precisando. Então o conhecimento é a base. Cada pessoa tem que lembrar assim, para tornar-se um convocado não precisa de esperar o juízo final, porque a pessoa tem que ter a compreensão. Com a compreensão, ela vai procurar trazer para o conhecimento do livro Na Luz da Verdade muitas pessoas, porque ela vai irradiar de uma maneira diferente e ela será perguntada o que ela faz para ter esta capacidade de irradiar desta maneira. Então é o livro Na Luz da Verdade. Essa é a diferença. Primeiro são os ensinos. Junto com esses ensinos, a pessoa também tem que ser muito cuidadosa em ter em primeiro lugar o primeiro mandamento e o 8º mandamento. É a pessoa falar muitas vezes daquilo que ela não conhece. E muitas vezes ela prontificar em ficar do lado daquele um ou daquele outro, sem ter tido um aprofundamento de ter o conhecimento correto daquilo que precisa de ter. Voltar para a pátria do Espírito e ter esta capacidade assim de corresponder com os ensinos, ter se tornado um convocado, é a vida toda. Porque nós sabemos assim, se a pessoa descuida um pouco, então ela perde aquela condição. Então, organizar dentro de cada um de nós aquilo que nós temos que colocar em primeiro lugar, que é nos tornarmos convocados, vibrando de acordo com os ensinos e compreendendo a limitação que nós temos, convivendo com ela, para que nessa limitação a pessoa tenha a capacidade de elevar-se.